Olá, pessoas! Aqui quem fala é o Gabriel, e para quem não me conhece, juntamente aqui da Beatriz, eu faço parte do programa Residência Pedagógica e a gente vai estar aqui para auxiliar vocês no entendimento de um pouco mais sobre os conteúdos que estão sendo abordados nos PETs. Desta vez estaremos trabalhando o PET 1. Desta vez estaremos abordando os conteúdos da semana 2, das páginas 17 a 20. E quais são esses conteúdos? Função do primeiro grau, função do segundo grau e função exponencial. Vamos então falar algumas coisas sobre função do segundo grau. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão f de x igual a menos 1 vezes x ao quadrado mais 22x menos 85, em que x vai representar as horas do dia e sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A seguinte tabela, ela vai associar os intervalos de temperatura como muito baixo, baixo e assim por diante. Para a temperatura menor que zero, é classificada muito baixa. Entre 0 e 17 baixa, de 17 a 30 média, de 30 a 43 como alta e acima de 43 como muito alta. Qual a melhor temperatura para a gente desenvolver as bactérias, obedecendo aquela função lá? Para a gente resolver esse probleminha daí, a gente tem que entender um pouco melhor o que ele está pedindo, exigindo da gente, e o que ele está dando de informação. Não é mistério para ninguém que essa expressão que a gente tem é uma função. No entanto, é um tipo diferente de função do que a gente tem trabalhado até agora, pelo menos até os vídeos anteriores. Essa daí trata-se de uma função do segundo grau, ou função quadrática. Mas o que diabos é uma função de segundo grau? Ela é uma expressão do formato f de x igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais uma constante c, onde a, b e c são constantes e o a ele tende a ser diferente de zero. O gráfico que caracteriza uma função de segundo grau é o que a gente chama de parábola. Um exemplo daí de uma função de segundo grau. Ela forma esse arco daí, que é uma parábola. Para a gente visualizar melhor como que são formados os gráficos e algumas características de função de segundo grau, vamos estar utilizando um programinha chamado GeoGebra. Eu digitei aí no Google, ou qualquer mecanismo de pesquisa aí que esteja disponível, GeoGebra Online. E um dos primeiros links que está dizendo aqui é o GeoGebra Clássico. O GeoGebra Clássico é a versão online que a gente tem para ter acesso ao GeoGebra. E o que é o GeoGebra? Ele é uma plataforma, ele é um programa que ajuda a gente a construir gráficos, a construir polígonos e várias outras coisas. É muito útil para quem trabalha com matemática. E também, se vocês quiserem depois utilizá-lo, ele tem a versão de aplicativo, mas tem a versão perfeitamente funcional que você pode baixar no site aqui, geogebra.org. Vamos construir então uma função aí qualquer, do segundo grau. F de x igual 1. Para a gente realizar a operação de multiplicação no GeoGebra, a gente usa o asterisco no teclado. Vezes x elevado ao quadrado. Como a gente faz esse elevado ao quadrado? É só apertar a mesma tecla que a gente utiliza para fazer acento circunflexo. E uma vez para o lado, para a gente sair ali do expoente. Vamos somar isso daqui. 4 multiplicar por x e somar 4. E está aí a minha função. F de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Deixa eu ajustar ela aqui um pouco melhor. Para que a gente não tenha que ficar fazendo 1000 desenhos de funções aí, vamos construir o que a gente chama de um controle deslizante.
ou como está aqui nessa versão do GeoGebra, como seletor. Para fazer isso, eu vou colocar o meu cursor aqui em cima desse botão aqui, colocar seletor, clicar uma vez, e esse mínimo e máximo eu estou dizendo de quando até quando que ele vai variar. O incremento é o passo que eu vou dar quando eu estiver andando com ele. 0.1 que eu vou colocar. Ainda com o seletor selecionado, vamos criar outro controle deslizante. B, mesma história, incremento 0.1 e mais uma vez um C 0.1. Agora colocamos em mover para que a gente não continue criando vários seletores. Colocar um empilhado aqui no outro. Vamos colocar tudo em 5. Vamos construir uma função com base nesses parâmetros aqui. Vamos colocar g de x igual a vezes x elevado ao quadrado mais b vezes x mais c. Vamos mudar aqui o 5 e caminhar com ele. Vamos caminhar ele progressivamente até o menos 5. E vamos observar o que está acontecendo com a nossa função. Curioso, né? Vamos tentar fazer o caminho reverso, do negativo para o positivo. O que está alterando aqui, vou colocar animação, como a gente pode observar, é a nossa concavidade da nossa função. Quando o meu coeficiente A ele for negativo, a concavidade ela sempre será para baixo. E quando o meu A é positivo, a minha concavidade é para cima. O meu C, ele vai ditar onde a minha função vai interceptar o eixo das ordenadas. Por quê? Quando eu colocar todos os valores de x como 0, quem vai sobrar é apenas quem está em cima aqui dessa reta. Uma última coisa que a gente tem que observar são as raízes. Vamos colocar a concavidade virada para baixo aqui. As raízes são são os dois pontinhos, ou apenas um em certos casos, em que a minha função está interceptando o meu eixo das abscissas, que no caso é o eixo x. Por quê? É justamente nesses pontos daí que a minha função, a função, não o x, vai ser igual a 0. Resumindo então o que a gente pôde observar aí, o meu A ele vai determinar a orientação da minha concavidade, da minha parábola. Quando o meu A ele for negativo, ela vai ter concavidade para baixo. Quando ela for maior que 0, ela vai ter concavidade para cima. O C é meu termo independente. Para a gente encontrar ele, é só olhar quando o x vai ser 0, ou seja, em cima do eixo das ordenadas. E meu x1 e x2 são raízes da função, justamente quando o meu f de x1 for a mesma coisa que o meu f de x2, que vai ser quem? 0. É quando a minha função vai ser igualada a 0. E para a gente encontrar esses valores, é só uma questão de resolver uma equação do segundo grau. E o método mais tradicional que a gente utiliza é de Bhaskara. Uma última coisa que a gente tem que analisar é que, dependendo do valor que eu encontrar aí para o meu delta, quando a gente resolver por Bhaskara, a gente vai ter um comportamento diferenciado para o meu gráfico. Por quê? Se o meu delta for maior que 0, significa que a minha função terá duas raízes. Então, ela intercepta o eixo das abscissas, que é os valores x, em 2 pontos. Se ele for igual a 0, ele só tem uma raiz. Então, vai interceptar em um ponto só. E se for menor que 0, não admite nenhuma raiz, então não intercepta o eixo das abscissas.
Um último ponto que a gente tem que analisar, literalmente um ponto, é o que a gente chama de vértice da nossa parábola. O vértice da minha função quadrática é o ponto onde a função altera sua orientação de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. É onde ela deixa de subir ou deixa de descer. Temos aí a seguinte função. O nosso vértice aí é o nosso ponto V aí destacado. Se ele é um ponto aí no plano cartesiano, ele tem coordenadas xv e yv. Só que esse ponto V ele está exatamente entre as minhas raízes x1 e x2. A lógica para a gente encontrar a coordenada desse vértice é que ele vai ser o ponto médio entre essas duas raízes. Através de Bhaskara, a gente pode reescrever o x1 como menos b mais raiz de delta sobre 2a e o meu x2 como menos b menos raiz de delta sobre 2a. Resumindo aí as contas, para quem quiser olhar mais calmamente, pode ir pausando, mas eu não vou exigir de vocês. Desenvolvendo essas contas, a gente chega aqui, o meu xv, ou seja, o meu x do vértice será igual a menos b sobre 2a. E quando a gente aplicar esse valor de x na minha função, eu vou encontrar o y desse vértice daí. É só aplicar o valor aí como se fosse uma função de segundo grau usual. E desenvolvendo essas contas, que eu não vou exigir aqui, obviamente, a gente chega aqui, o meu yv igual a menos b ao quadrado sobre 4ac, que é a mesma coisa que menos delta. Então é menos delta sobre 4a. Ele vai ter coordenadas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. No mais, é só isso que a gente tem para apresentar por hoje sobre funções do segundo grau. Muita saúde e paz para vocês, um forte abraço e ótimos estudos.